Seção 1. Introdução. Herança e dívidas. Um legado complexo. A morte, como sabemos, é uma certeza da vida, e com ela vem à tona questões delicadas, como a herança e o destino das dívidas. Aqui no Brasil, o tema é regido por um conjunto de leis e princípios jurídicos que buscam garantir a justiça e a proteção dos direitos de todos os envolvidos. Neste vídeo, vamos explorar o que acontece com as suas dívidas após a sua morte, desvendando os aspectos legais e práticos desse processo. Imagine só, você construiu um patrimônio ao longo da vida, mas também acumulou algumas dívidas. É normal se perguntar o que acontecerá com esses bens e obrigações depois que você partir daqui. A resposta, como veremos, está na legislação brasileira, que estabelece regras claras para a sucessão patrimonial. O Código Civil Brasileiro, nos artigos 1784 a 1990, trata da sucessão, determinando como os bens, direitos e obrigações de uma pessoa são transmitidos aos seus herdeiros. No entanto, é preciso destacar que a herança não se limita aos bens materiais, abrangendo também as dívidas e outros encargos deixados pelo falecido. Sendo assim, é fundamental entender como as dívidas são tratadas após a morte, quais delas são herdadas e quais não são, e quais os direitos e deveres dos herdeiros nesse processo. Seção 2. O destino das dívidas após a morte. Entendendo a legislação brasileira. A legislação brasileira, especialmente o Código Civil, determina que a morte de uma pessoa dá início ao processo de sucessão, transmitindo seu patrimônio aos herdeiros. Esse patrimônio inclui tanto os bens e direitos, quanto as dívidas e obrigações. Em outras palavras, a herança é um pacote completo, com direitos e deveres. O processo de inventário e partilha, geralmente conduzido por um juiz, busca determinar os bens, direitos, dívidas e herdeiros do falecido. É nesse processo que as dívidas são reconhecidas e quitadas com os bens deixados por ele. Um ponto crucial é que os herdeiros não herdam as dívidas de forma pessoal e ilimitada. A responsabilidade pelo pagamento das dívidas se limita ao valor da herança recebida, ou seja, os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido apenas até o limite do patrimônio recebido. Isso garante que os herdeiros não sejam prejudicados, além daquilo que receberam da herança. Seção 3. Dívidas transmissíveis e intransmissíveis, desvendando o mistério da herança. No Brasil, nem todas as dívidas são transferidas aos herdeiros após a morte. O Código Civil faz uma distinção entre dívidas transmissíveis e intransmissíveis. As dívidas transmissíveis são aquelas que são transferidas aos herdeiros até o limite do valor da herança, como dívidas de consumo, empréstimos e financiamentos. Já as dívidas intransmissíveis são aquelas que se extinguem com a morte do devedor, não sendo transferidas aos herdeiros. Alguns exemplos de dívidas intransmissíveis incluem pensão alimentícia após a morte do alimentante e obrigações personalíssimas, como um contrato de trabalho. É importante lembrar que a qualificação de uma dívida como transmissível ou intransmissível depende da sua natureza e das circunstâncias específicas. Em caso de dúvidas, é essencial buscar orientação jurídica especializada para analisar cada caso individualmente.